Pessoal, a nossa aula de hoje ela é do capítulo 14 do nosso livro didático de Sociologia. O tema é Gêneros, Sexualidades e Identidades. Só para lembrar, para que nós pudéssemos trabalhar esse conteúdo hoje, eu fiz uma consulta com vocês através do Google Forms, para que nós pudéssemos ter uma ideia de que se vocês se sentiam confortáveis para trabalharmos este assunto. A resposta que a maioria disse que sim, então a partir disso nós vamos trabalhar este conceito. Vamos dar uma olhada, introduzindo o nosso assunto, nestas famílias. O que nós vemos aqui? São famílias iguais ou famílias diferentes? Essas famílias se parecem com as nossas? Pelo menos alguma delas? E aí a gente começa a nossa conversa com algumas perguntas. Por exemplo, será que nos encaixamos em todos os padrões da sociedade considerados corretos? Temos o emprego ideal, o corpo ideal, a beleza ideal, a família ideal? Por que tomar como referência apenas um único modo de vida, padrão de beleza, de família ou de orientação sexual? Por quê? Com essas caraminholas na cabeça, nós vamos aprofundar o nosso assunto de hoje. Na página 332, falaremos sobre sexo e gênero, entre a construção e a desconstrução. Começamos falando sobre Sigmund Freud. Freud vai dizer para a gente que o ser humano ele passa por várias fases na sua evolução. Uma dessas fases ele vai considerar como a fase fálica. Por que fálica? Porque, para Freud, é uma fase em que o indivíduo tem maior sensibilidade aos seus órgãos genitais. É mais ou menos aí entre 3 a 6 anos. O que ele quer dizer com isso? Que a criança passa a ter consciência da sua genitália, né? E a criança também passa a ter consciência das diferenças anatômicas sexuais. Por que o seu corpo é diferente do corpo de um adulto? Passa a ter conflitos entre a atração erótica, ressentimento, rivalidade, ciúme, vários sentimentos misturados que ele vai chamar de complexo de Édipo. Eu vou deixar o link no grupo da lenda de Édipo para que vocês possam ler e entender qual a relação que tem entre essa lenda e o estudo de Freud. Mas vamos lá. Qual é esse conflito entre a atração erótica? A criança aqui, e que fique bem claro, segundo Freud, ela não tem tesão, desejo sexual. A atração erótica aqui, para Freud, é uma ideia de posse, né? Uma ideia de que aquele ser, no caso, o ser do sexo oposto, a mãe, ela é sua posse, ela é sua, né? Então a criança começa a ter um certo ressentimento em relação ao pai. É nessa idade, por exemplo, que o pai chega e abraça a mãe e a criança corre e entra no meio, né? Que ela não quer que o pai abrace a sua mãe, né? Ela vai ter esses sentimentos. A criança vai ter uma disputa com o pai neste sentido. E vai ter um certo ciúme do pai em relação à mãe. A mãe é sua e ela não quer que o pai chegue perto, né? A criança vai ter também um certo medo que o pai leve aquilo que ela mais ama, que é a sua genitália, que ela acabou de descobrir que tem uma grande sensibilidade, né? A criança vai passar por um sentimento chamado ansiedade de castração. Ela vai ter medo de perder aquilo que é o seu órgão que lhe dá mais prazer, né? Notem bem, a criança aqui ela ainda não aprendeu a manipular a sua genitália, os seus órgãos sexuais. Não, ela vai perceber a sensibilidade da sua genitália, né? Então, e ela vai ter medo de perder aquilo ali. A gente vai ter alguns comportamentos que agravam esse medo. Por exemplo, é muito comum a gente dizer, eu vou te capar, com a criança mais ou menos nessa idade. E isso, ao invés de ajudar, só aumenta essa ansiedade, esse medo que a criança tem de perder aquilo que lhe dá um
um certo prazer, uma certa sensibilidade, né? Isso vai perdurar até mais ou menos os 5, 6 anos, onde a criança, mais ou menos ali nos 5, 6 anos, ela começa a ir deixando de lado esse sentimento. E ela começa a perceber, estamos falando do menino, tá, gente? Ela começa a perceber que ela é parecida com o pai, né? Ela tem a mesma genitália do pai, ela tem o corpo parecido com o pai. Então ela começa a perceber que o pai não é um rival, é alguém que merece ser copiado. Então ela começa a imitar o pai, copiando seus comportamentos, né? Copiando a sua forma de se portar no mundo. O pai é vaqueiro, ela também, o menino também quer ser vaqueiro. O pai é motorista, o menino também quer ser motorista, né? A criança vai passar por uma fase de identificação com o seu pai, certo? E aí ela supera a fase do complexo de Édipo através da fase da identificação. É importante analisar que Freud ele coloca essas situações todas em relação ao menino. No que se refere à menina, ele vai colocar um outro pensamento que é o complexo de Electra, que na verdade vai dar uma ideia de que a menina vai olhar para o ser masculino e ela vai se sentir castrada, alguém que não faz parte daquele universo. Né? Ela vai se sentir inferior ao homem porque não tem o falo, o órgão genital masculino. Né? E vai ser um ser, para Freud, um ser que se sente deficiente em relação ao outro. Este pensamento é questionado pelos próximos filósofos, como vamos ver no slide seguinte. Vem uma moça, uma filósofa muito interessante, que é a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir ela vai fazer um estudo muito forte entre a contradição sexo versus gênero, e ela vai dar um impulso muito grande nas ideias do feminismo, principalmente com os seus 2 livros, O Segundo Sexo, primeira versão e segunda versão. Simone de Beauvoir vai questionar a ideia de Freud e ela vai trazer uma diferenciação entre sexo e gênero. Ela vai dizer que sexo é um fator biológico ligado a uma construção físico-química do corpo humano. Ou seja, a partir do momento em que o corpo começa a produzir hormônios, que é uma construção química, ela vai desencadear processos físicos. E aí vai fazer, a partir dos hormônios, que o homem desenvolva a genitália masculina e a mulher desenvolva a genitália feminina, certo? Isso é uma construção biológica, é um processo já próprio da geração do ser humano. O gênero não. O gênero, para Simone de Beauvoir, ele é uma construção social, um construto social. Por quê? Os seres nascem com a genitália masculina e a genitália feminina, no entanto, é a sociedade que vai dizer se ele é homem ou se ele é mulher, através de comportamentos, né? Que não são biológicos nem são naturais. A sociedade que vai dizer, por exemplo, que menino veste azul e menina veste rosa, que menino brinca de carro e menina brinca de boneca, que menina usa saia, menino usa calça. É a sociedade que vai dar os padrões de gênero, os marcadores que vão definir quem é quem no jogo do bicho, como diz a minha avó, né? E ela vai trazer também um conceito interessante, que é o conceito de orientação sexual, que é diferente do gênero e diferente do sexo. Está ligada ao desejo sexual. Refere-se a quais gêneros nos sentimos atraídos, física, romântica ou emocionalmente. Ela vai colocar aqui para a gente uma questão interessante, que é: a orientação sexual tem a ver com o desejo, com quem eu me sinto atraído para me relacionar sexualmente. Ou física, no caso sexual, ou romântica, namoro, enfim, ou emocionalmente. Por quem eu me sinto atraído? Que é independente do gênero, a caixinha na qual me colocaram, que é independente do sexo, a genitália com a qual eu nasci. A atração sexual é um outro processo que está ligado ao desejo, ao emocional do ser humano. E se refere, e ela direciona para quem eu vou me sentir atraído. O menino ou por menina,
e a menina ou por menino ou por menino, ou ambos se sentir atraídos por ambos, né? Pode ser que o menino se sinta atraído pela menina e pelo menino, né? Isso vai depender da sua orientação sexual, segundo Simone de Beauvoir. Ela vai dizer na segunda parte do livro O Segundo Sexo, uma frase interessantíssima, que é assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino. Observe que ela pega aqui a ideia de Rousseau, perdão, a ideia de Freud, que vai dizer que o ser macho, que nasce com a genitália masculina, e o ser castrado, sem a genitália masculina, que é o feminino. Né? E ela questiona essa ideia. Né? Ela vai dizer, não, Freud, está errado. Né? Não vai ser o destino biológico, econômico, que vai definir a forma que a fêmea humana, no caso, a mulher, assume na sociedade, assume o seu papel na sociedade. Ela questiona isso. Né? Esse questionamento é reforçado pela próxima pensadora, Margaret Mead. Ela vai questionar os papéis sociais do sexo. Ela vai vir com uma desconstrução da visão androcêntrica da sociedade da época, que é a visão dos padrões de normalidade. Naquela sociedade bem mais rígida do que a nossa, anos 70, né, anos 60, vai ter umas definições muito que para nós hoje são bem que não tem importância, mas lá tinha. Por exemplo, a mulher não podia dirigir, a mulher não podia usar calças, a mulher não podia ser uma piloto, né? E a mulher não podia ser médica. E a Margaret Mead vai questionar, por que não? Em que uma mulher usando calça ela vai perder a sua feminilidade? Né? Ela vai questionar essas situações. Né? Ela vai vir com essa ideia. E um pensador mais adiante, Pierre Bourdieu, vai dizer o seguinte: as estruturas e instituições sociais partem de uma construção simbólica em que as características masculinas e femininas são biologizadas, naturalizadas e, portanto, dificilmente podem ser desconstruídas. Bourdieu vai dizer para a gente o seguinte, que as instituições sociais elas construíram uma simbologia, um espaço para guardar o masculino e o feminino através de uma referência biológica, através da referência da sua genitália. Isso vai ser tão natural, a gente vai estar tão acostumado com isso, que dificilmente a gente vai desconstruir, porque vai ser para nós um sofrimento desconstruir uma ideia com a qual nós já de certa forma, nascemos sabendo, porque a gente, desde a infância, já ouve essas ideias. A sociologia ela vai dizer para a gente o seguinte, que as identidades humanas se formam nas relações sociais de aproximação ou de oposição. O que acontece? É na relação social que a gente vai adquirir comportamentos característicos que vão definir o nosso papel no mundo. Veja bem, um homem machista. Este homem machista, ele não nasceu machista, mas através do espaço social onde ele vivia, ele foi aprendendo que a mulher é um ser inferior, a mulher estava ali para o servir, a mulher isso, a mulher aquilo. Então, assim, ele internalizou esta ideia, certo? E ele formou a sua identidade, que é a identidade de machismo, machista. Ele pode desconstruir isso? Pode, mas vai gerar um sofrimento, porque ele já se habituou, já naturalizou esse pensamento. É mais ou menos isso que a sociologia quer nos dizer. Nas instituições sociais, que se pode observar um processo mais rigoroso e sistemático das normas relacionadas a gênero e sexualidade. A família e a escola são tomadas como grandes instituições responsáveis por reproduzir marcadores de gênero. Pode-se também considerar a religião nesse processo. O que acontece? As instituições sociais é que vão dizer
o que é de menino, o que é de menina. Né? E a família e a escola são grandes responsáveis nesse processo. São elas que vão definir os marcadores de gênero, o que é próprio de menino e o que é próprio de menina, certo? Vamos ver isso mais nitidamente no próximo slide. Veja essa imagem. Antes da criança nascer, a família já marca já coloca alguns marcadores de gênero. Aqui nós estamos vendo uma imagem de um chá revelação. Percebam que o bolo está metade azul e metade rosa, e lá dentro vai ter uma cor que vai dizer se é menino ou menina. Se for azul, menino. Se for rosa, menina. E neste evento lúdico já tem um marcador muito forte, que azul é coisa de menino, rosa é coisa de menina. Menino veste azul, menina veste rosa. Não foi uma ideia estapafúrdia da ministra no ato da sua posse. Isso já está enraizado nas nossas famílias. Ela só extravasou, ela só falou em voz alta. Né? Talvez por isso tenha causado tanto frisson. Olhem as crianças. O menino com vestimentas características de menino e brincando de carro. A menina com vestimentas características de menina, vestido, e brincando de boneca. Quem definiu essas ideias? A família. É a família que vai dizer que menino veste azul e menina veste rosa. Talvez não diga isso em voz alta, mas comprando um vestidinho azul, rosa para a menina, uma roupa azul para o menino, né, um carro para o menino, uma boneca para a menina. E essas questões a família vai internalizando e vai implicitamente dizendo que menino veste azul, menina veste rosa. Menino é príncipe, menina é princesa. Menino vai salvar a princesa do dragão. A menina não. A menina é frágilzinha, né? Aí vem a pergunta, será? Pensemos sobre isso enquanto vamos para o próximo slide. A escola também tem marcadores muito fortes. Vejam, por exemplo, a farda. Observem que a menina usa camisetinha na farda laranja e o menino camisa de manga. Né? Na farda aí embaixo, observe que sutis marcadores de gênero nós temos aí. As camisas são bem fortes. A camisa do menino é mais soltinha, tem um triângulo lá na beiradinha, assim, na bordazinha, né? A da menina não, a menina tem a manguinha fofinha, ela é acinturada e tem um babadinho ali no cós, ali na beiradinha embaixo. Ela tem sutis diferenças para caracterizar esta farda como de menina. Lá em cima, na farda de uma escola japonesa, nós temos também alguns marcadores. A menina com meia cano longo, a menina usando um lacinho ao invés da gravata borboleta, né? Alguns marcadores singelos, mas que vão denotar claramente o que é de menina e o que é de menino. O sapato, então, ele é um marcador muito forte. E nas nossas escolas nós também vemos a questão dos banheiros. O banheiro do menino sempre decorado com a placa azul, o da menina sempre decorado com a placa rosa. Quando não tem isso, tem letras garrafais bem grandes em cima da porta. Banheiro masculino, banheiro feminino. E quando um entra no banheiro do outro, dá uma grande confusão. Por quê? Porque a escola internaliza esses padrões, né? A escola internaliza esses marcadores e vai fazendo com que a criança incuta essa ideia, né? Assimile essa ideia de que esse espaço não lhe pertence, certo? A religião também é muito forte nisso. Nós vamos apontar apenas duas, que é um pouquinho das religiões que nós conhecemos e um pouquinho de uma religião bem rígida. Falemos sobre a tradição judaico-cristã, que é a tradição que nós conhecemos, né? A tradição da Bíblia, a tradição dos cristãos, nas suas várias denominações. Logo no início da Bíblia, nós vemos que a mulher foi criada da costela do homem. Olha que interessante. Deus cria todos os seres, segundo a Bíblia. Deus cria um boneco de barro, lhe dá vida, um boneco parecido com ele, semelhante a ele. Mas, depois de tudo pronto, o homem já deu nome a tudo, etc. Deus percebe que o homem não tem ninguém que pareça com ele.
Então ele dá um sono para o homem, tira uma costela e dessa costela ele molda uma mulher. Observem que ele não faz a mulher da mesma matéria do homem. Ele tira uma parte do homem e faz a mulher, para que ela seja, desde a sua origem, inferior ao homem, diferente do homem, né? Quando o cristianismo se instaura, tem um pouquinho mais forte algumas situações. Mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, diz Paulo na sua carta aos Efésios. E um pouquinho mais adiante ele vai dizer assim: assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família e a mulher lhe deve obediência. Ainda em Efésios ele vai dizer isso, né? O que vai se colocar aqui? Uma ideia de que o homem é um ser superior por ser a imagem e semelhança de Deus, que nessa tradição é um ser masculino, e que a mulher é um ser inferior. Ela não é a imagem e semelhança de Deus para essa tradição, né? Porque ela é um ser diferente, é um ser inferior. Um pouquinho mais adiante diz assim, na tradição cristã já, a mulher se salva pela maternidade. Né? Esse mesmo escritor, Paulo, falando à comunidade de Timóteo, ele vai dizer isso, que a mulher nasce um ser já corrompido, um ser já inferior, e somente pela maternidade é que ela vai se redimir. Interessante que na tradução judaica, por exemplo, a maternidade ela é um problema muito sério. A mulher que não é mãe, ela é assim, tipo rechaçada. Se vocês assistirem, lerem, por exemplo, a história de Abraão lá na Bíblia, vocês vão perceber o tamanho dos sacrifícios que a sua esposa Sara fez para que ela tivesse um filho, pois ela era estéril, né? E ela fez assim coisas absurdas, né? Por quê? Porque para a tradição judaica, ainda hoje, a esterilidade da mulher é um problema muito sério, porque é a maternidade que resgata a mulher do pecado original. Olha que coisa interessante. Numa outra tradição, que é a tradição islâmica, muito rígida com as mulheres, nós vamos ver poucas referências no livro sagrado, que é o Alcorão. Mas eu encontrei algumas. Por exemplo, tem a quarta surata, no seu versículo 34, diz assim: os homens são protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que as outras. Outras aqui ele fala para a mulher. E pelo seu sustento do seu pecúnio. As boas esposas são as devotas, que guardam na ausência do marido o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem suspeitais deslealdade, admoestai-as na primeira vez, abandonai os seus leitos na segunda vez, e castigai-as na terceira vez. Porém, se vos desobedecerem, não procurei meios com ela. Ou seja, ele coloca aqui que o homem é protetor da mulher, né? O Alcorão, que a mulher devota, ela é um ser que se guarda para o marido, ela é toda devotada ao seu marido, né? A mulher um pouquinho mais rebelde, ela precisa ser puxada a orelha, se ela não atender, ela vai ser abandonada, o marido não vai procurar ela na cama, e se ela não melhorar, ele tem o direito de castigar, de bater nela, né? Olha como é a tradição islâmica, né? Mesmo assim, no restante da quarta surata, ele é bem legal com as mulheres, né? Essa aqui que é a mais rígida. Mas o Islã, ele não é feito só do Alcorão, ele também tem alguns livros como o cristianismo tem, né? Existem os livros que compõem os grandes ensinamentos, são 6 livros muito importantes para a tradição islâmica. Aqui tem alguns. Al-Musannaf, Sahih al-Bukhari, Al-Fiqh, Al-Mazahib, Al-Ahbar. Não sei se eu li certo, mas é mais ou menos assim. No primeiro livro, Al-Musannaf, tem uma história bem interessante. Diz assim: Omar, o justo califa, estava certa vez falando e foi interrompido por sua mulher, ao que ele disse: você é um brinquedo. Se precisar de você, eu chamo. Olha como se trata a mulher nesse livro da tradição islâmica.
pouquinho mais adiante, no livro de Sahih al-Bukhari, diz assim: certa vez, o apóstolo de Alá disse a um grupo de mulheres: não conheço ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês. Né? Aí vai contando várias histórias que vai dizendo que a mulher não é tão inteligente. Né? No outro livro, na sequência, né, o Al-Fiqh Al-Alá Mazahib Al-Arba diz assim: a mulher é como uma costela. Se você tentar endireitá-la, ela quebra. Portanto, se você quer tirar proveito dela, faça-o mesmo ela sendo defeituosa. Né? Ainda diz mais nesse livro. O entendimento, falando do casamento, o entendimento aceito nas diferentes escolas de jurisprudência, isso é um rabino interpretando o livro, o rabino Al-Ghazali. Ele diz assim: o entendimento aceito nas diferentes escolas de jurisprudência islâmica é que aquilo que foi contratado no casamento é para o benefício que o homem possa ter da mulher, e não o contrário. Né? Outro seguidor, interpretando esse livro, diz assim: o direito ao prazer sexual pertence ao homem e não à mulher. Isso quer dizer que o homem tem o direito de forçar a mulher a gratificá-lo sexualmente. Ela, por sua vez, não tem direito de forçá-lo a fazer sexo com ela, a não ser uma vez na vida. Né? Olha como a tradição ela é rígida com as mulheres. E vejam bem que não é o livro mais sagrado, não é o Alcorão, é os livros de outras interpretações que compõem a tradição islâmica. Nós vamos aprofundar esse assunto na aula que vamos falar do patriarcado, que é a nossa próxima aula. Paramos por aqui e na próxima aula vamos continuar com este assunto.